Porque o líder chinês Xi Jinping ligou hoje para o presidente russo Vladimir Putin. Xi Jinping vinha se mantendo afastado desse conflito, mas agora resolveu dar as caras e também pedir pela paz. Xi Jinping pediu para Putin que as grandes potências mundiais acalmem o conflito entre Israel e Irã. E quem traz mais informações para a gente é a nossa grande editora de internacional, a Luciana Kagzan, que tem mais informações. Luciana, Xi Jinping não citou os Estados Unidos. Mas o recado foi dado, até porque a China e também a Rússia são esperanças do próprio Donald Trump para uma conversa com o Irã. Pois é, Uribe, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Você viu, foi uma conversa de gente grande aí, né? Xi Jinping ligando para Vladimir Putin para discutir Donald Trump. Você vê os grandes players desse conflito todo. Mas isso porque Xi Jinping sabe que a Rússia tem uma boa relação com o Irã. Ele falou com Putin pelo telefone para pedir calma também, né? Antes de um possível envolvimento dos Estados Unidos, que é isso que a gente vem discutindo aí ao longo dos dias. É importante lembrar, Uribe, que a situação já está se aproximando de um ponto sem retorno. E uma vez que os Estados Unidos entrem neste conflito, a escalada será bem maior do que estamos vendo agora. Então, toda conversa diplomática ali é pouca ainda para tentar acalmar esses ânimos. Aliás, como você disse, Xi Jinping não citou os Estados Unidos, mas disse que a comunidade internacional, principalmente aquelas potências que têm maior influência sobre as partes do conflito, fazendo aí uma alusão ao relacionamento dos Estados Unidos com Israel, devem se esforçar para promover o apaziguamento dessa tensão. Rússia e China condenaram os ataques de Israel contra o Irã durante essa conversa e Putin se ofereceu também para mediar aí possíveis negociações de um cessar-fogo e até o fim desse conflito, Uribe. Lu, enquanto isso, a Europa também se movimenta. A gente informou agora há pouco que o ministro das Relações Exteriores do Irã vai se reunir com os chanceleres europeus amanhã. Esse encontro deve ser na Suíça. Qual a expectativa de que seja feito pelo menos algum aceno? Um acordo nesse momento é muito difícil, até porque o Irã está simplesmente respondendo aos ataques de Israel e o próprio grande líder supremo do Irã já disse que nesse momento é o momento de retalhar até para dar uma satisfação para a população iraniana. Mas será que o esboço, pelo menos, de um acordo pode ser desenhado? Exatamente. As duas partes aí, tanto Israel quanto Irã, estão irredutíveis. Neste momento, como eu acabei de dizer, toda a conversa diplomática é pouca ainda para tentar conseguir um meio do caminho aí para chegar em algum tipo de resolução. Então, o ministro das Relações Exteriores do Irã vai amanhã até Genebra conversar com representantes do Reino Unido, da Alemanha e da França a pedido dos líderes europeus para discutir esse conflito em si e as implicações de um prolongamento dessa troca de ataques aí e até do possível envolvimento dos Estados Unidos. O ponto focal de tudo é um possível envolvimento dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Uribe, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido vai seguir para Washington para falar com o secretário de Estado, Marco Rubio, para discutir também as ações de Israel. Agora, a gente tem que esperar para ver o que vai sair de conversa e de resolução, de meio de caminho nesse conflito, para ver como que a gente vai seguir nos próximos dias. O governo israelense espera que esse conflito dure pelo menos mais 2 semanas, pelo menos ataques mútuos. Por enquanto, nós tivemos o maior número de mortes no Irã, claro, porque Israel tem uma tecnologia bélica muito superior à iraniana, mas o grande temor é a entrada dos Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos com receio de derrubar o governo de Ali Khamenei, que está no poder desde 1989, e aí acontecer a mesma coisa, né, Lu, que aconteceu lá com o Iraque e com o Afeganistão. Retira o governo e aí começam os movimentos terroristas ganhar força e aí há mais um alvo, que são os Estados Unidos sempre nesses movimentos terroristas, como foi o caso da Al-Qaeda. Luciana, pode, complementa. Deixa eu só complementar uma coisinha. A gente está falando, né, desses aliados, mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos têm um aliado muito poderoso no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita também é contra a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. Aliás, preza para que as coisas sejam resolvidas aí na base da diplomacia. Porém, numa eventual possibilidade aí concreta, né, de os Estados Unidos realmente entrarem em um conflito, isso não quer dizer que a Arábia Saudita vai ficar contra os Estados Unidos. Então, é bem possível que, além dos Estados Unidos, a gente veja esse tipo de apoio dentro do Oriente Médio também contra o Irã.
Perfeito, é isso mesmo. A Arábia Saudita que tem esse do chamado da China do Oriente Médio, que é o país que tem uma economia pujante que ao mesmo tempo não quer guerra, porque isso prejudica os negócios comerciais do país. E lembrando sempre, o Irã é persa, o Irã não é árabe. E o Irã é uma ameaça também para a Arábia Saudita. Por isso que a Arábia Saudita fecha os olhos eventualmente e deixa os Estados Unidos, porque também some um pouco os perigos relacionados à própria existência da Arábia Saudita. Lu, obrigado pelas informações. Espaço aberto para você, cobertura importante. A gente está num dia difícil do conflito no Oriente Médio. Qualquer nova informação, espaço sempre aberto para você aqui no Bastidores CNN.